Olá, alunos do terceirão! Vamos concluir nosso assunto de lógica? Hoje nós vamos tratar sobre o argumento silogístico, a diferença entre validade e verdade e os tipos de argumento. Ok, temos aí o argumento silogístico. Esse tipo de argumento foi criado por Aristóteles e ele tem uma estrutura básica única. A estrutura do silogismo são duas proposições premissas e uma conclusão. As duas proposições premissas, elas servirão de justificativas, elas servirão de base para que a gente possa inferir a conclusão. Isso quer dizer que todas as informações, todas as verdades, todas as ideias contidas nas proposições premissas, elas irão justificar, elas virão ancorar a informação, a verdade, a ideia que está sendo defendida na conclusão. Então, a estrutura básica do silogismo são duas proposições premissas e apenas uma conclusão. Isso quer dizer que o silogismo é constituído de três proposições. Vamos compreender agora a estrutura do silogismo. O silogismo, além das três proposições, ele tem aí três termos. Então, nós temos o termo médio, o termo maior e o termo menor. Dentro desse esquema aí que vocês estão visualizando, tem um exemplo. Então, nós temos aí, todos os mamíferos são animais. Essa é a primeira proposição premissa, que é chamada de premissa maior. A segunda é os cães são mamíferos. Essa é a segunda proposição premissa, também chamada de premissa menor. E a conclusão, que é os cães são animais. Observem aí que mamíferos, ele aparece nas duas premissas. Ele é o termo médio. O termo médio, ele é responsável por unir, tá, o termo maior e o termo menor, que seriam o termo predicado e o termo sujeito. Aí nós temos os dois termos, maior e menor. No caso aí, o termo maior é animais, tá? Que é o termo da extensão, é aquilo que é o atributo que você vai dar ao sujeito, que ele corresponde ao predicado da conclusão. E o termo cães. Esse termo, ele é o termo sujeito, que deve aparecer aí no início da conclusão. Esse termo é aquele que vai receber, o atributo do predicado. Vamos tratar agora das regras do silogismo. O silogismo, ele tem 8 regras, sendo 4 regras do termos e 4 regras das premissas. Nessa imagem que vocês estão visualizando, nós temos aí as 4 regras do termo. A primeira regra é que todo silogismo contém 3 termos. O termo maior, que corresponde ao termo predicado, o termo menor, que corresponde ao termo sujeito, e o termo médio, aquele que vai interligar os termos sujeito e termo predicado. A segunda regra é que todo termo médio ele nunca vai aparecer na conclusão. Ele só aparece nas duas premissas. Terceira, o termo médio deve ser total pelo menos uma vez. Então, nós temos aí esse termo aparecendo nas duas premissas. A quarta, nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total nas premissas. Isso significa que o termo, que estão na conclusão, eles têm que ter aparecido pelo menos uma vez nas premissas. Essas são as regras das premissas. Então, nós temos aí 4 regras. A primeira, ela vai afirmar que a conclusão segue sempre a premissa mais fraca. E aí nós temos 3 explicações desse tipo de regras. Se a premissa for negativa, a conclusão deve ser negativa. Se a premissa for particular, a conclusão será particular. E se houver uma premissa negativa e outra particular,
a conclusão deverá ser negativa particular. As outras regras aí nós temos que de duas premissas negativas nada se conclui. O que eu posso concluir de duas coisas que foram refutadas, duas coisas que foram negadas? Eu nada posso concluir. Se eu tiver aí duas premissas afirmativas, não se conclui nada negativa. Se há duas verdades demonstrando, justificando, eu não posso concluir algo que negue essas duas verdades. E a quarta aí, de duas premissas particulares, nada resulta. Então, eu não posso ter uma verdade, tá? Ter uma verdade dentro de um silogismo a partir de duas premissas particulares. Outra questão aí da lógica é sobre verdade e validade. Existe um critério, né, dentro do estudo da lógica que estabelece que o argumento ou ele é válido ou inválido. Isso tratando-se do argumento, aquele conjunto de proposições. Agora, quando eu julgo o valor lógico das premissas ou das proposições premissas, ou da proposição conclusiva, aí eu julgo como verdade ou falsidade. Então, as proposições, cada proposição, ela tem um valor lógico. E aí eu vou atribuir esse valor lógico como verdade ou falsidade. Isso dependendo da relação entre os conceitos ou da relação entre os termos. O que vai me dizer se uma proposição ela é verdadeira ou ela é falsa é justamente o valor lógico, a compreensão que se tem dos termos. Se eu afirmo, por exemplo, que todo cavalo tem asas, eu vou dizer que essa proposição é falsa, porque cavalo não tem asa, né? Agora, se eu digo que todo cavalo é mamífero, aí eu vou dizer que essa proposição ela é verdadeira, porque realmente eu sei, pelo significado dos termos, que o cavalo é mamífero. Vamos tratar agora sobre os tipos de argumento. Aí existem duas classificações básicas, que são os argumentos dedutivos e os não dedutivos. Dentro dos não dedutivos, nós temos a indução, a analogia e o de autoridade. No material de vocês, ele destaca os três tipos principais de argumento, que é a dedução, a indução e o analógico. Vamos compreender aí um pouco mais sobre a dedução. A dedução, ele é um raciocínio que ele parte de verdades universais para construir uma verdade particular. Então, nós temos todos aqueles conceitos, teorias e ideias que são aceitas universalmente, elas podem ser analisadas, investigadas, verificadas, para que eu possa construir uma nova verdade. Então, isso em um indivíduo no seu âmbito, né, particular. Então, eu pego todas as verdades, analiso e construo uma nova teoria, uma nova compreensão que futuramente poderá se tornar universal. O outro argumento é a indução. A indução, ela, diferente da dedução, ela já parte de verdades particulares. Então, eu tenho ali algo que eu vou investigar no meu particular, eu tenho verdades particulares ou hipótese. Esse tipo de argumento ele é muito comum nas ciências naturais, onde o pesquisador ele vai para um laboratório ou ele vai fazer uma investigação de âmbito particular e aí ele constrói, a partir dessas verdades particulares, uma verdade universal ou geral. Então, vocês têm aí o exemplo. Esta porção de água ferve a 100 graus. Aí eu vou ferver novamente uma outra porção, uma outra, e todas vão chegar à mesma conclusão. Aí eu vou concluir que toda a água ferve a 100 graus. Então, a indução, ele parte de argumentos e ideias particulares que me possibilitam criar uma teoria, uma ideia de natureza geral ou universal. Aí nós temos também dois tipos de indução. A indução completa, que ela cria condições para o exame de cada um dos elementos de um conjunto. Nesse caso, nós utilizamos nossos sentidos, da visão, do tato, da audição, do paladar, para perceber, né, questões particulares, até termos uma compreensão do todo, do universal. Ou a indução incompleta,
que é essa indução que nós temos pequenas conclusões ou constatações de alguma hipótese e que nos levam a uma verdade universal. O último argumento aí é a analogia. A analogia, também compreendido como uma comparação, ela é um raciocínio por semelhança. Então, nós temos ali algo, uma verdade, e que nós podemos pegar uma outra realidade ou uma outra verdade, unir essas duas coisas e encontrar pontos comuns. Essa é uma das bases do silogismo. Você encontra pontos comuns entre duas realidades, dois fatos ou duas situações diferentes. Então, a analogia ali, nós temos, em grande parte, né, de muitas das nossas conclusões, elas vão se basear por analogia. E aí eu dei um exemplo para vocês. O cão de Miguel é semelhante a este em raça, porte e olhar nervoso. O cão do Miguel morde sem razão aparente. Logo, este cão morde sem razão aparente. Então, ele tem aqui uma estrutura silogística que vai exemplificar esse tipo de raciocínio analógico. Obrigada pela atenção de vocês. E aqui nós encerramos nosso estudo de lógica.